Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. E hoje nós trouxemos o Marcelo Rupp, que é engenheiro eletricista da Tractebel Engineering, para bater um papo sobre os desafios do desenvolvimento e implantação de um projeto de geração centralizada solar na prática. Marcelo, estou cheia de perguntas aqui. Por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fábio, eu sou Marcelo Rupp, como você me apresentou, eu trabalho na área de renováveis da Tractebel. Então, basicamente, eu trabalho hoje com desenvolvimento de projetos solares centralizados. Então, a gente está envolvido aí em diversas etapas, desde o inicinho de um projeto, ali, quando ele ainda é uma ideia, até o projeto executivo, com ele entregar ele funcionando, conectado, ONS, todas as etapas. Muito bom, então a gente vai ver como é que nascem, crescem e se desenvolvem os projetos de geração solar. E é muito bom, Marcelo, porque assim, a gente ultimamente vê um grande crescimento da geração distribuída, né, da micro e mini geração distribuída solar, e tem pouca gente falando de como é implantar, como é que é desenvolver esses grandes projetos solares. Então, a gente vai aproveitar aqui e vamos perguntar tudo para você. E já vou começar perguntando o seguinte: como nasce um grande projeto de geração centralizada solar? Isso. O projeto solar centralizado, ele tem um início de vida aí com muitas atividades. Então, como é que precisa, né? Uma usina solar centralizada, ela ocupa uma área bem grande. Então, e para você ter essa área, né, não pode ser um terreno com muita sombra, como, né, nós precisamos de um terreno razoavelmente plano, então, e isso daí, e também com uma zona de iluminação, né, de radiação muito boa. Então, por isso que hoje o Nordeste é sempre Nordeste, Norte de Minas, onde tem todo esse boom do solar. E como é que você começa esse processo, né? Então, a gente usa todas essas áreas aqui no Brasil, para título de curiosidade, o pior lugar do Brasil é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. Então, para a gente ter essa ideia do todo o potencial que a gente tem, né? Então, como é que se começa, né? Então, basicamente, você escolhe uma área, tem diversas áreas que tem, às vezes tem pessoas que prospectam essas áreas, e aí, dentre essas diversas áreas, você vai lá e consulta o ONS, vamos ver onde é que tem margem de escoamento, onde é que tem espaço, né, para você poder conectar essa usina, né, e também ver dentro daquela área o quanto que tu pode desenvolver aquele espaço para ter o máximo que tu pode ter de geração, né, que no final das contas é isso que se deseja, e não só isso daí, mas a gente também tem uma parte muito importante que é a parte de ambiental, né? Então, por ser uma área muito grande, às vezes envolve um desmatamento, envolve um impacto ambiental, então também tem que se fazer um estudo muito grande nessa área, né? E todos esses itens que eu estou falando, eles são requisitos para ter um item que a gente já falou bastante no podcast, que são as outorgas, as famosas outorgas. Então, você precisa desenvolver não só essas partes, então você vai escolher você precisa escolher um inversor, você precisa escolher um módulo, precisa escolher como é que vai ser toda a tua área de alta tensão, como é que vai fazer um caminho para uma linha de transmissão para chegar ali naquele local que eu te falei antes, que ele vai escoar essa energia, vai se conectar ao ONS, né, ao Brasil. E então, são todas essas áreas que a gente vai montando quebra-cabeça, né? E então, também a gente pega depois que tem toda essa área, vamos fazer uma simulação, acho que para quem é da área de solar conhece o PV-Syst, o famoso PV-Syst, então para você descobrir como que é o teu potencial, né? E depois que tem essa avaliação inicial, aí sim tem outros requisitos, aí são requisitos realmente mais nível de outorga, que você precisa fazer uma medição desse teu potencial, então colocar um equipamento naquele local e ficar fazendo uma medição dessa energia, de como é que é o albedo, como é que é toda a questão de sujidade daquele local durante
um período aí mínimo de 1 ano, né? Então não é um projeto que você consegue desenvolver, às vezes, tão rápido que nem uma GD, né? Então só o projeto inicial já é uma duração bem maior aí do que até comparando a GD, que todo mundo tem mais fácil, né? Uma familiaridade maior. Então, e aí depois disso daí, obviamente, a gente tem as partes de projeto básico, projeto executivo, né, até construção e, por fim, conectar esse projeto. Né? Então, ali é a primeira sementinha que a gente tem nele. Agora me conta o seguinte, Marcelo, essa etapa conceitual, né, e esse desenvolvimento, como que funciona, né? Essas coisas vão em paralelo? Que tipo de profissionais estão envolvidos? Como funciona essa etapa conceitual e de desenvolvimento? E, acho que, tem acho que diversas profissões aí que são envolvidas, né? Então, obviamente, tem o pessoal de engenharia elétrica aí para desenvolver a parte elétrica, fazer todos as relações com o ONS, com o ANEEL, né? Também tem o pessoal de jurídico junto, porque precisa você precisa para arrendar aquela terra, né, que você vai usar, às vezes não se compra essa terra, essa renda, então precisa ter um contrato muito bem estruturado durante essa etapa inicial, né? Então, você também, no nosso caso, a gente tem um arquiteto industrial que nos ajuda a fazer esse layout, já sair com ele mais otimizado no início, então, então você também tem a parte de engenharia civil para analisar aquele terreno, ver se a gente, o que pode ser usado, o que não pode, aí também tem o pessoal de ambiental, e onde que eles entram, né? Eles vão ver quais são as reservas legais, onde é que nós temos rios, né, que possam ter passado, então as questões hídricas, às vezes até também tem que ser levado em consideração se tem comunidades ao redor, né, qual é o impacto disso daí na comunidade, não só a comunidade, mas também os animais silvestres que tem, então tudo isso daí tem que ser pensado nessa etapa, né? Se leva em consideração. Então, acho que esse é o ponto inicial dessa. E aí depois você vai fazendo iterações até chegar realmente num projeto que é um go, no go, né? Então. Aí isso tudo que você está contando ainda nem começou o show, né? São só as ideias. E eu queria até Isso. perguntar o seguinte, qual é a diferença do projeto básico e do executivo? Você falou de projeto básico, executivo, você já está envolvido. Qual é a diferença? Em que momento ele de básico vira para executivo? O projeto, quando a gente está conversando, depois que passamos toda a parte do conceitual, né, a gente tem também a parte de consulta de acesso ali no conceitual ainda, que o que é a consulta de acesso? É verificar se dentro daquela subestação ela tem capacidade de receber aquela energia e escoar através das linhas de transmissão, e também isso daí é um dos outros requisitos para você ter a outorga. Quando você tem a outorga, aí sim você passa por um projeto básico, né? Então, normalmente nessa etapa de projeto básico é onde começam a entrar os PPAs, você já está desenvolvendo um projeto mais pensando em CAPEX, pensando em OPEX, né? Então, isso daí é onde você vai ver se o seu projeto fica economicamente de pé, né? Então, é uma transição entre essas duas etapas, onde você entra com a parte um pouco mais econômica, né, do projeto. Então, e o projeto básico, eu tendo aquela área, como é que a gente já começa a otimizar, onde é que vamos colocar de fato os inversores no básico? Você tem uma ideia, mas às vezes você vai começar a otimizar onde é que é o teu local do inversor, que vai ter o menor perda durante o teu processo, onde é que vai ter o menor encaminhamento, então, que também se resume em perdas, né? Então, quanto menor a perda, melhor é o funcionamento da tua usina. Então, você tem a passagem ali, depois, onde é que vamos colocar os skids ou os eletrocentros, que são, pela área ser tão grande, a gente tem uma etapa intermediária dentro da solar, que é a transformação de baixa tensão, que são os inversores, né? Então, ela passa da parte CC para a parte
AC e normalmente o AC já sai embaixo, e devido às distâncias, que às vezes você tem 3, 4, 5 quilômetros de cabeamento dentro da usina, então as perdas começam a ser relevantes, o custo desse cabeamento todo, né? A gente sabe aí hoje o custo do cobre, do dólar, então tudo isso tem uma influência muito grande, e então você começa a otimizar essas áreas, né? Como é que a gente vai passar, onde é que vai ficar esse eletrocentro, essa parte de transformação em média tensão, e aí você começa já a dar uma cara mais de projeto é, executivo, né? E no executivo, aí você de fato vai entrar em corte, aterro, como é que tu vai limpar todo aquele terreno, vai ver toda inclinação, ver a partir de perdas elétricas, aí sim você vai ver ali a perda em cada string, em cada circuito CA, em cada circuito de média tensão. Então, isso daí até você levar até a subestação, né? Também você faz de fato aí esse projeto, ver qual cabo que sai de qual string para conectar em qual entrada do inversor. Então, realmente, em inglês até se chama Detailed Engineering, ou seja, engenharia detalhada, que é realmente você mostrar para quem vai executar essa obra, para quem vai construir, como que ela deve ser feita, né? Então, nisso daí, você também tem a questão aí entra com o pessoal mais do civil, de fazer os arruamentos internos, as drenagens, como falei antes, corte, aterro, ou seja, deixar aquele terreno mais plano, né? Então, essa é a parte aí mais do PV, né, da área do PV que a gente chama, e depois você passa isso daí para a parte do HV também, que é construir uma subestação, e aí tem uma série de outros requisitos que são de ONS, de ANEEL também, mas de ver a parte de comunicação, que é muito importante dentro de uma área tão grande, então tem toda uma série de comunicação, de você entender, por exemplo, você consegue ver a nível de string qual que está funcionando, como é que está o funcionamento, né? Como é que ela está performando, cada um daqueles inversores que você tem, como é que está strings, isso daí ele vai te dando outras informações para a tua operação da usina, que é tão importante quanto a construção, né? Então, dos itens que a gente leva muito em consideração é a operabilidade dessa usina. Ela não basta você fazer uma usina boa e montar ela, às vezes, pelo menor custo, né? Mas ela tem que ser uma usina que você consegue operar ela e ter um custo de manutenção razoavelmente baixo ali, né? Então, porque isso vai se estender ao longo de toda a vida da usina. Interessante, Marcelo, que eu estou construindo uma casa agora, então você está falando tudo isso, eu estou lembrando da casa. A casa, assim, você começa, faz o projeto, aí depois, quando você chega para fazer na hora, muda algumas coisas. Então, assim, esse projeto executivo, chega na hora H, sempre tem alguma coisinha que tem que mudar, né? Sempre tem, sempre tem. Então, às vezes, uma coisa que acontece muito durante a implantação de uma solar, você faz sondagens durante o terreno para ver como é que é o terreno, e normalmente as estacas onde ficam os trackers, que são os equipamentos que ficam os módulos, né? Então esses trackers, até fazendo um parênteses aqui, eles seguem o sol, né? Para realmente aumentar o desempenho dessa usina. E quando você vai colocar essas estacas desses trackers, de vez em quando você vai lá e encontra um terreno rochoso. Então, e numa área muito grande, você não consegue testar ela toda antes, né? Então você vai lá e, putz, isso daí já saiu. Então, às vezes você, quando vai fazer o encaminhamento dos cabos, também é a mesma coisa. A parte civil é muito mais complicada, né? Então, você vê as questões de drenagem, às vezes vai lá dar uma baita de uma chuva no meio da obra, você vai ter que descobrir o que está acontecendo ali, por que às vezes tem que refazer uma parte da drenagem, né? Então, isso daí são coisas que acontecem durante a obra, e em qualquer obra acontecem esses imprevistos. O Marcelo, uma coisa que você comentou, né, de otimizar o PEX e CAPEX, eu achei bem legal, porque às vezes as pessoas acham, não, eu trabalho aqui na área de desenvolvimento, implantação, eu não quero ficar sabendo de comercialização, de como essa energia vai ser vendida, mas na verdade o projeto para parar em pé, você tem que considerar tanto as despesas quanto as receitas, né? Então, assim, ter esse, digamos,
ter uma cabeça orientada a resultado, a otimizar, é super importante, né? Hoje em dia, os grupos que trabalham nessa área de desenvolvimento, engenharia, têm essa pegada, né? Eu acho que antigamente isso não era tão crítico, né? Hoje em dia, para ser competitivo, você realmente tem que otimizar cada detalhe do projeto, né? Realmente, isso hoje cada vez mais se leva em conta na engenharia, né? Tanto na etapa de desenvolvimento, e isso daí também voltando lá no início do projeto, né? Você também faz um CAPEX inicial, que é uma projeção, né? O que é um CAPEX? É o quanto você vai gastar para montar aquela usina. Então, aquilo lá é é o teu norte de quanto tu vai gastar e também isso daí te orienta, né, todo o pessoal a fazer as contas econômicas de como é que esse projeto vai, por quanto tempo ele vai se pagar, quanto é que eu posso, por quanto que eu posso vender essa energia, né? E a mesma coisa se aplica também ao OPEX, né, que é a parte operacional da usina. Então, por exemplo, a usina solar, ela tem uma característica muito especial que você não pode querer, você não quer muita sombra no módulo. Então, você tem, frequentemente, você vai ter que ficar lá fazendo lavagens nesses módulos. Imagina uma usina com 180 mil módulos, você tem que lavar todos esses módulos de tempos em tempos, né? Então, para isso, você tem equipamentos que ficam durante, são estações salarimétricas, outros equipamentos que tem, e eles te indicam mais ou menos como que está, células de referência, que a gente chama, como que está, quão sujo está o teu módulo, é admissível ou não é admissível essa perda. Então, com esse, quando ele passa desse limiar de admissível, ele vai lá e faz essa limpeza, né, essa lavagem de todos os módulos. Isso, em 180 mil módulos, é um trabalho que é quase contínuo, né? Então, dependendo do local, se é um local que é muito areia, né? Então você vai ter que lavar mais vezes por ano, então você tem que pensar mais como é que vai fazer isso. Em outros locais tem menos lavagens, né? Mas ao mesmo tempo você também, em locais que chove mais, pode ter menos lavagens, mas ao mesmo tempo cresce mais o mato. Então você tem uma outra equipe que tem que fazer essa manutenção contínua, né? Então esses são pontos bem tem que ser levado em consideração durante a elaboração do projeto. Essa fase de elaboração de projeto, você também tem que ficar olhando como é que depois o cara vai operar, né? Então, assim, não dá para ficar, não, vou fazer aqui de qualquer jeito e depois o cara lá que se vira, né, na operação. Então, acho até principalmente em empresas que têm o desenvolvimento dentro, né? Depois o pessoal da área de operação fica xingando o pessoal que fez o desenvolvimento, né? Então, tem que ter aí digamos, orquestramento perfeito, né? Exato. Então, a gente até tem alguns projetos que a gente chama de prontidão operacional, que você começa a ter o pessoal que vai operar essa usina, ele já está ele já está em campo lá na época que está construindo. Então, nós ficamos, por exemplo, avaliando o projeto, como ele está sendo construído, e sugerindo algumas alterações, né? Quase como que vamos chamar uma engenharia do proprietário, mas visando a operação e não se o projeto está de fato correto, né? Mas visando se ele, não, acho que esse ponto, da forma que esse cabo está entrando, depois se a gente precisar fazer uma alteração, uma substituição nele, não vai ficar legal. Então, de repente, faz dessa outra forma. Então, é isso que tem que se pensar muito, né? E aí, como eu falei, as questões que aí você não controla tanto, né? De chuva, de sujeira, de manutenção, de manutenção de vegetação, né? No caso. Então, também tem os trackers, eles têm partes móveis, então você também, continuamente, você tem que estar prestando uma atenção nisso daí, às vezes, uma lubrificação, ver se às vezes eles têm um pouco de vida própria, de vez em quando eles param no lugar que não é para parar. Então, e aí você tem que ir lá prestar atenção, ver o que está acontecendo isso, se é é um problema que é frequente ou foi só uma eventualidade. Então, tudo isso daí faz parte dessa operação e você tem que ir pensando lá de trás, né, lá do início do teu projeto, como que isso vai funcionar, como é que você vai operar, né? Então tem toda uma outra
uma outra questão da própria subestação, que você tem que operar ela dentro dos requisitos do ONS, com toda a questão de comunicação. Então, tem todo um aparato tecnológico de comunicação lá dentro dessa questão de medição também, funcionando 100% do dia. Então, são várias etapas que você tem que pensar na operação aí da usina, né? E isso se reflete também no teu, também no teu retorno financeiro, né, do investidor. Muito interessante, Marcelo. E você comentou vagamente ali sobre ONS, ANEEL, CCE. Como funcionam essas interações de requisito de outorga, mudança de característica técnica? Eu sei que cada empresa tem uma equipe, né? Normalmente é a área regulatória, tem gente que é a área de desenvolvimento. Como que são essas relações? É importante o profissional realmente entender dessa parte regulatória? A Rede tem um carinho especial pela área regulatória, né? Então a gente quer ouvir a tua opinião aí. Não, claro que é importante você ter uma visão do todo, né? Não só a parte técnica, mas também o regulatório, então, e também um pouco do comercial, né? Então, quando você está iniciando uma usina, a tua primeira relação é com a ANEEL, com a ANEEL e com a ONS, basicamente os dois ficam ali um pouco em paralelo, mas para você obter essa outorga, né, então tem uma série de desenvolvimentos e memoriais descritivos que você inicia, né? Então isso daí está lá no início do projeto, o desenvolvimento do projeto. Você tem que fazer essas consultas com o ONS para, como eu falei antes, né, você tem que fazer a consulta para ver se tem o escoamento, se pode. E dentro desse projeto, ele tem um prazo razoavelmente grande entre você ter a outorga e, de fato, ele está implantando. Então, às vezes, 3, 4 anos, né? As outorgas, elas te permitem ter esse tempo de desenvolvimento, né? Até por questões de licenças também, que às vezes são necessárias. Só que a Solar, ela tem uma característica que os equipamentos é um mercado bem dinâmico. Então, o módulo que nós temos hoje não é o mesmo módulo que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás. Por exemplo, em 2018, nós tínhamos o melhor que nós tínhamos eram módulos de 300, 330 watts. Hoje, as usinas, a gente já está trabalhando com módulo de 650 watts. Então, é uma diferença que acaba alterando toda a tua característica técnica, né, as características técnicas, e a mesma coisa os inversores também evoluíram. Então, toda a parte de comunicação ali, ela evoluiu, os trackers também evoluíram, são bem mais confiáveis que antes. Então, tudo isso acaba te fazendo ter um segundo contato, tanto com a ANEEL quanto o ONS, de alterar características dos equipamentos. Então, isso daí vai entrar toda a parte disso, tu vai ter que refazer todos agora mais tecnicamente, né, estudos de qualidade de energia, curto-circuito, então entra todo o funcionamento dinâmico, como é que essa tua usina vai afetar dinamicamente a parte elétrica ao redor, né, todo esse escoamento, como é que ela vai se comportar a rede com essa entrada em operação dessa usina. E aí, mudando um pouco, depois com essa usina podendo entrar em operação, você vira um agente, né? E isso daí você tem que registrar os contratos na CCE, né? Então tem toda a questão de contabilização dos contratos no final do mês. Então por isso é tão importante a tua usina, a operabilidade da tua usina, se ela vai realmente performar, ou gerar, né, o quanto que ela foi planejada, para você não ficar em débito na CCE. Então tem tudo isso daí, elas se conversam, né? Você também tem os contratos dentro do ONS de uso de rede, que também acaba se refletindo aí também na CCE, né? E também quem que é o teu cliente que vai receber essa energia. Ou seja, a pessoa que trabalha com desenvolvimento não é só ficar olhando a parte de engenharia, não, né? Tem que saber um pouquinho de mercado, um pouquinho de regulatório, um pouquinho de contrato. Então, tem que ser um profissional com uma visão bem global, né, Marcelo? Isso é bacana, né? Isso, você tem que puxar um pouco em todas as áreas, né, para desenvolver esse projeto, ele tem que desenvolver. Assim como no projeto executivo, tu também falou bem sobre contratos, né? Então, para desenvolver o projeto executivo também é necessário contratos, né? Então, são tudo os termos, né, que você vai conversar, que cada parte vai se conversar. Então, isso é bem importante, às vezes, você ter essa visão de
sobre como funcionam os contratos, né? Então, isso é bem Ser um relevante bom nisso. gestor de projetos também, né? Porque gestão de projetos é chave, né? Porque cada ação dessa que você falou, ela tem um time, está acontecendo em paralelo. Então, como fazer essa orquestra toda funcionar de forma que você atenda o cronograma, né? Exatamente. A gestão de um projeto, né? Então, você pode entender esse projeto como um macro projeto que envolva desde a da concepção até a operação da usina, né? Ou você pode dividir em pequenos projetos, mas todos eles têm que se comunicar. Você não pode fazer um projeto que o conceitual está diferente do básico, né? Então, lá no conceitual, por exemplo, você vai definir o quanto que aquela usina vai gerar e também tu define, por exemplo, perdas naquele nível ali, na primeira simulação você já deve definindo perdas, o efeito de soil, por exemplo, que é o que eu comentei sobre a sujidade dos módulos. Então, tem todos esses itens, eles têm que ser comunicados entre todas essas etapas, né? Porque todo mundo tem que falar a mesma língua, tem que ter a mesma base. Então, isso daí tem que ser o gerenciamento do projeto, né? A questão de comunicação ali é bem importante. Então, hoje, realmente, o projeto, e em especial ali depois, a implantação desse projeto, né? A comunicação, a construção do projeto, já é todo um projeto bem complexo à parte, né? Um projeto dentro do projeto. Interessante, Marcelo. Alguma curiosidade? Eu sei que você está envolvido em projetos gigantescos, né? Alguma curiosidade? Você tinha falado outro dia que o sinal de comunicação demora um tempão, né, até chegar. Alguma curiosidade que você queira contar, assim, desses projetos mega solares aí, para a gente saber? Tem, falou sobre um ponto que foi bem relevante. Então, quando você está com um sistema conectado ao ONS, ele tem um tempo para você fazer esse teu sistema responder a uma mudança de parâmetros, seja de tensão, algum distúrbio que tenha tido na rede, né? Só que pelo tamanho desses parques e às vezes também pelo tamanho pela quantidade de equipamentos, de inversores que você tem, inversores e transformações ali de sinal durante isso dali, a gente passou por um caso que o tempo de resposta, o parque era tão grande que o tempo de resposta entre chegar do ONS até o inversor, para ele, por exemplo, alterar um fator de potência ali, ele estava muito grande. Então, a gente teve que alterar o tipo de protocolo de comunicação. Então, sair, por exemplo, de um cabeamento RS-485, né, de cabeamento de rede, para um cabeamento de fibra ótica, para conseguir aumentar o tempo de resposta, né, atender os outros requisitos. Então, isso é bem... às vezes, algumas coisas vão aparecendo aí que são bem inusitadas, né? E não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth lá no interior da Bahia, né? Tem que ser tudo no cabo Não, mesmo, né, Marcelo? não. Por curiosidade, os trackers eles se comunicam sem fio, por uma rede chamada Zigbee, né? Mas a gente tem uma antena lá. Os inversores os inversores os eletrocentros, né, os skids, esses já são por norma, eles são obrigados a ter comunicação por cabeamento, né? Você não pode você precisa ter um nível de redundância, né, um nível de confiabilidade muito maior. Então, eles são uma comunicação mais diferente. Muito interessante. Deve ser uma emoção você desenhar um projeto e depois ele ser energizado, né? Deve ser realmente uma coisa muito bacana, assim, uma Com certeza. experiência incrível, né? Com certeza. Bom, Isso hoje a gente está vendo aí centenas de projetos no Brasil acontecendo isso. Então, é muito legal isso daí. É bem legal e é uma fonte aí que praticamente inesgotável, né? sol, temos muito sol aí. Muito bom, Marcelo, adorei o nosso bate-papo, que infelizmente chegou ao fim. Queria agradecer a sua participação aqui no Redcast e dizer que você é muito bem-vindo, volte sempre que você quiser, né? A Rede Energia está de portas abertas para você. E quem quiser te encontrar, pode encontrar no LinkedIn, né, Marcelo? Você está lá no LinkedIn, Pode, né? pode me encontrar no LinkedIn.
Então, você pode procurar por Marcelo Rupp Simeoni, que eu tenho, mas normalmente as pessoas me chamam de Rupp, então lá podem me encontrar, e também aqui no podcast da Red, quem sabe teremos uns próximos. Vamos bolar outras coisas aí, que o Marcelo tem muita Sim. curiosidade, as histórias dos projetos são realmente muito peculiares, muito bom. Obrigada, Marcelo. Obrigado também, Fábio. Querido ouvinte, nos encontramos no próximo Redcast. Até mais!